Pessoal, boa noite. Hoje eu vou dar continuidade à nossa disciplina de Direito Tributário e eu pretendo, na aula de hoje, terminar a explicação referente a obrigações tributárias. Na verdade, terminar esse capítulo, né, que nós vamos começar hoje, mas vocês vão perceber, né, que a gente vai avançar bastante. Eu não tenho nenhuma pretensão, né, de correr, não, mas eu acredito que dá para a gente encerrar esse capítulo hoje, restando apenas o estudo da responsabilidade tributária, que acaba sendo, no meu modo de entender, um desdobramento de uma parte da matéria que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? Especificamente na parte de sujeição passiva da obrigação tributária. Perfeito? Mas hoje eu quero começar a estudar a obrigação tributária, quero explicar para vocês no que consiste a obrigação tributária, quais são os seus elementos, suas características e por aí vai. Perfeito? Queria que vocês estivessem com o CTN de vocês. Queria que vocês estivessem com o CTN de vocês aberto, né? Deixassem ele aí para mim por volta ali do artigo 114, 113, tá? Deixa ele aberto. Se vocês receberam o material, eu peço que vocês abram no capítulo 6 de obrigações tributárias e eu vou projetar para vocês aqui esse material, tá? Confirma aí para mim se vocês receberam, tá? Só para eu saber se vocês estão acompanhando ou não. Se vocês não tiverem recebido, de toda forma, eu estou projetando o material agora para vocês. Ótimo, beleza. Então vamos começar, sem mais delongas. Pessoal, obrigação tributária. O que vem a ser isso? A primeira explicação que eu vou te dar é uma explicação muito simples. Vocês já estão no 8º período, certamente já tiveram direito das obrigações no direito civil. A obrigação tributária é uma espécie de obrigação de natureza pública que envolve, né, a prestação de dar dinheiro e a prestação de fazer ou de não fazer atrelada à matéria tributária. É uma obrigação, assim como são as obrigações de natureza civil, com uma diferença muito clara. Ela é uma obrigação de direito público. As obrigações que vocês estudaram, né, no direito civil são obrigações de direito privado. Então, aquela disciplina que vocês tiveram lá atrás, né, direito das obrigações, ela vai ajudar demais agora vocês a compreenderem a obrigação tributária. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a obrigação tributária é uma obrigação regida pelo direito público, mas ela é uma obrigação como qualquer outra obrigação. A única coisa que muda é o sujeito ativo, o sujeito passivo e as razões de ser da obrigação. Perfeito? Então, essa é a primeira explicação que eu queria passar para vocês. Não há nenhum bicho de 7 cabeças no estudo da obrigação tributária. Agora, vejam, e aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Todas as vezes que nós vamos estudar a obrigação tributária, nós nos deparamos com alguns conceitos que muitas das vezes podem gerar algum tipo de confusão se não forem devidamente compreendidos. Mas eu quero esclarecer esses conceitos para vocês, para que não reste nenhum tipo de dúvida sobre o que eles são e para que, com isso, vocês consigam transitar bem na nossa matéria. Vejam, tem uma linha do tempo aqui, não tem uma linha, né? Mas eu queria que vocês imaginassem, né, que nós temos aqui uma linha do tempo, tá? De 1 a 5, tá? Vejam, eu tenho no ponto 1 a hipótese de incidência, então é o primeiro elemento. No ponto 2, eu tenho o fato gerador. No ponto 3, eu tenho a obrigação tributária. Então, nós temos aqui 3, né, conceitos. No ponto 4, eu tenho lançamento. E no quinto, eu tenho crédito tributário. Perfeito? Certo? Então, eu tenho 5 pontos aqui na minha linha, né? Eu tenho, se eu tivesse aqui, né, uma régua, eu tenho, em primeiro lugar, né, a hipótese de incidência, depois o fato gerador, depois a obrigação tributária, depois o lançamento e depois o crédito tributário. Embaixo, aqui, ó, abaixo desse pontilhado aqui, eu tenho a inscrição em dívida ativa, a certidão de dívida ativa, famosa CDA, e a ação de execução fiscal. Meus caros, essa linha do tempo que vai da hipótese de incidência até a ação de execução fiscal é exatamente a linha do tempo que vocês precisam compreender para entender bem
o que vem a ser a obrigação tributária. Por quê? A obrigação tributária, como vocês podem perceber aqui, ó, ela está exatamente após o fato gerador e antes do lançamento. O que faz surgir a obrigação tributária é o fato gerador. Mas, professor, o que vem a ser o fato gerador? Bom, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Só que antes de te explicar o que vem a ser o fato gerador, eu preciso te explicar o que é hipótese de incidência. Eu lembro que alguns de vocês, quando as nossas aulas ainda estavam acontecendo presencialmente, me perguntou, professor, qual é a diferença entre hipótese de incidência e fato gerador? E eu dei uma explicação bem rápida. Olha, a hipótese de incidência, ela é uma descrição sobre fatos que serão tributados, mas que efetivamente ainda não aconteceram no plano concreto. Ela é a descrição de fatos tributáveis no plano abstrato. O fato gerador é exatamente aquela situação descrita na norma em abstrato acontecendo no caso concreto, ou seja, uma situação de fato que efetivamente ocorre no mundo material e que gera, consequentemente, a obrigação tributária. Então, eu preciso que vocês entendam isso. A primeira situação que nós temos nessa linha do tempo é a hipótese de incidência. A hipótese de incidência nada mais é do que uma situação abstrata prevista na lei, tá? Como sendo hábil para deflagrar a relação jurídico-tributária. Mas cuidado, assim como nós temos no Código Civil a previsão de situações que geram consequências jurídicas, aqui nós temos uma situação, de fato, que pode gerar uma consequência jurídica, que é a obrigação de pagar o tributo. Mas ela efetivamente não ocorreu. Veja, quando nós temos uma lei que institui o IPTU, ela diz, olha, vai haver incidência do imposto sobre propriedade territorial urbana se alguém for efetivamente proprietário ou possuidor, né, com animus domini, de um bem imóvel no âmbito urbano. Isso não significa que, na previsão legislativa, nós estejamos a tratar de um fato gerador. Por quê? Porque nós estamos tratando apenas da previsão abstrata na norma. Perfeito? Esta é a hipótese de incidência. A descrição de fatos que serão tributados caso eles venham a ocorrer. O primeiro requisito para que nós tenhamos a obrigação tributária é a descrição de fatos tributáveis na legislação. Perfeito? Até aqui, todo mundo acompanhou? Então, ela é uma formulação hipotética, prévia e genérica. Tá? Auferir renda, comercializar mercadorias, transmitir bens, ser proprietário de veículo automotor, tudo isso em abstrato, quando a gente analisa a lei, é hipótese de incidência de tributo. Perfeito? Me dá um retorno aqui. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Entenderam? Coloca aí para mim, sim, né? Ótimo. Beleza, então vamos avançar. Nós acabamos de estudar aqui o primeiro ponto da nossa linha do tempo, a hipótese de incidência. Depois da hipótese de incidência vem o fato gerador. Professor, o que é fato gerador? O próprio nome já diz. É um fato que gera a obrigação de pagar tributo. Ou um fato que gera uma obrigação que não é de pagar, mas é uma obrigação de prestar determinadas informações, de manter um cadastro atualizado, que também é uma modalidade de obrigação tributária. Fato gerador é um fato concreto, efetivamente acontecido no mundo da vida e que faz nascer a obrigação tributária. Isso é o fato gerador. Eu até coloquei no resumo de vocês, e vocês vão encontrar isso nos livros, né, a definição do Geraldo Altaliba. Eu queria ler aqui para vocês, só para ficar fixado. Olha só. Ele diz, fato gerador ou fato imponível é o fato concreto, localizado no tempo e no espaço, acontecido efetivamente no universo fenomênico, eu chamei aqui de mundo da vida, tá? Que, por corresponder rigorosamente à descrição prévia, dá nascimento à obrigação tributária. Então, o que é o fato gerador? É a concretização da hipótese de incidência.
Fazendo uma analogia para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, é como se você estivesse analisando no âmbito do direito penal a descrição típica de um crime na norma. E, num segundo momento, você estivesse analisando um crime que foi efetivamente praticado. Fazendo uma analogia, é como se a gente estivesse diante da hipótese de incidência no primeiro fato e no segundo diante do fato gerador. Compreenderam? Ficou claro para vocês aqui? Que é o fato gerador? Sim? Coloca aí para mim. Ótimo. Então vejam, antes de mais nada, antes de estudar a obrigação tributária, nós precisamos entender o que é hipótese de incidência, é a descrição abstrata de um fato que vai ser tributado caso ele venha acontecer, e essa descrição está prevista em lei. O que é fato gerador? É esse fato que foi previsto anteriormente na lei, efetivamente ocorrido no mundo da vida, ou seja, no plano fenomênico, né? No mundo que nós vivemos. É aquela pessoa que efetivamente é proprietário de um veículo automotor, que efetivamente ofere renda. Quando esta situação fática se concretiza no mundo da vida, nasce a obrigação tributária. Perfeito? Joia? Cuidado. Eu coloquei aqui, ó, atenção, incidência tributária. O que é incidência tributária, meus caros? Pessoal, incidência tributária, olha o conceito aqui, ó, é aquele exato momento da realização da hipótese em que o plano concreto se adapta ao prévio plano abstrato em nítida adequação típica. Incidência tributária, portanto, é o momento em que você vai fazer a conexão entre a norma abstrata e o fato. Alguns chamam isso de subsunção. Eu prefiro chamar de adequação típica, por questões de teoria do direito. Mas se você quiser chamar de subsunção, tudo bem. A incidência tributária se manifesta no momento em que você tem a descrição abstrata se consubstanciando na prática, a união entre fato e norma que geram o quê? Que geram a obrigação tributária. Beleza? Vai então acontecer a incidência tributária, a incidência da norma tributária, com a consequência de que haverá para o sujeito passivo uma obrigação de cumprir uma prestação em favor do sujeito ativo. Beleza? Ótimo. Só para que vocês se recordem, não vou falar nada novo aqui agora, porque a gente já estudou isso, né? Fato gerador e natureza jurídica do tributo. Vocês vão se lembrar, quando a gente estava trabalhando, né, as espécies de tributo, eu mencionei isso. De acordo com o artigo 4º do CTN, se você quiser abrir, eu convido vocês a abrir, tá? Artigo 4º do CTN. De acordo com esse artigo, né, alguns tributos, né, eles têm a sua natureza jurídica definida a partir do fato gerador. Né? Diz assim, ó, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto de sua arrecadação. Nós já sabemos que isso vale para os impostos, para as taxas e para as contribuições de melhoria, mas não se aplica aos empréstimos compulsórios e às contribuições. Por quê? Porque esses são tributos finalísticos. Eles se definem não com base no seu fato gerador, mas com base na finalidade. Para que serve e para que são arrecadadas, né? Para que é arrecadado o valor tributário e onde ele vai ser efetivamente gasto. Contribuições e empréstimo compulsório são dois tributos que não são definidos do seu fato gerador. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, sim, são definidos a partir do fato gerador. Outra questão importante ainda referente ao fato gerador, que nós também já estudamos, eu só quero lembrar aqui, se você efetivamente não se lembra do que eu vou falar aqui agora, eu te peço para voltar um pouquinho no estudo, por exemplo, do princípio da isonomia tributária, porque tudo que nós vamos falar aqui agora tem relação com o que nós estudamos naquela parte lá, tá? Primeiro, eu vou me referir aqui à importância da interpretação objetiva do fato gerador. A gente não interpreta o fato gerador analisando quem vai pagar o tributo, porque senão a gente estaria fazendo uma interpretação subjetiva do fato gerador. Isso poderia violar o princípio da isonomia. A gente analisa o quê? A gente analisa o fato gerador objetivamente.
Isso significa que nós vamos nos abstrair do quê? Da validade jurídica dos atos, de modo que serão tributados tanto atos válidos quanto atos, né, inválidos, ou atos que não têm amparo no direito, e nós também não vamos considerar os efeitos dos fatos que são efetivamente ocorridos. Isso está no artigo 118, nós já estudamos. Tá? Também é importante lembrar que, dentro da interpretação objetiva do fato gerador, a gente também não considera o quê? A gente não considera capacidade civil. Um menor de idade paga tributo? Paga. Quando ele vai lá na padaria, compra um pão, e no valor do pão está embutido o valor desse ICMS, ele paga tributo. Tá? Outras coisas que você não considera aqui também, né? Achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação das atividades civis. Por exemplo, um sujeito que esteja interditado, isso aqui também não impede o surgimento da obrigação tributária, tá? E você vai analisar o fato gerador independentemente disso. E também em relação às pessoas jurídicas, não analisa se o fato, se ela está ou não regularmente inscrita perante, por exemplo, a junta comercial. Isso aqui é indiferente no âmbito tributário, tá bom? Bastando que se configure o quê? Uma unidade econômica ou profissional. Basta a realização da atividade econômica para que nasça a obrigação tributária, obviamente, desde que praticado o fato gerador. Perfeito? Isso nós já vimos. Isso foi só para lembrar. Nós já estudamos algumas questões que estão atreladas ao fato gerador. Lembrando, fato gerador, fato concreto, faz nascer a obrigação tributária. Eu estou te remetendo a algumas questões que nós estudamos quando nós vimos o princípio da isonomia tributária, para que você possa agora fazer as devidas conexões, sabendo que nós vamos nos aprofundar no conceito de fato gerador. Perfeito? Posso avançar? Agora eu começo efetivamente a falar da obrigação tributária. Você já sabe, a obrigação tributária vem depois da hipótese de incidência, claro, senão não tem obrigação tributária. E vem necessariamente depois do fato gerador, claro, porque é o fato gerador que faz nascer a obrigação tributária. Mas, professor, o que vem a ser a obrigação tributária? A melhor definição que eu encontrei, a mais simples, está no livro professor... Gente, me fugiu o nome dele aqui. Não é o Sabag, não. É o livro dele aqui. Só um minutinho, peraí, deixa eu pegar aqui. Oh. Peguei aqui. É o Luciano Amaro. Esse livro aqui, ó. Melhor conceito de obrigação tributária que eu creio está no livro do Luciano Amaro, que é um livro bastante simples, é um livro feito para graduação. Acho interessante, esse livro já ganhou o prêmio Jabuti, porque, né, foi um dos livros mais vendidos, tem uma leitura fácil. E ele diz basicamente o seguinte: obrigação tributária, gente, nada mais é do que uma relação jurídica. Obrigação tributária nada mais é do que uma relação jurídica. Uma relação jurídica que envolve um sujeito ativo e um sujeito passivo. Professor, mas esse conceito é o mesmo de obrigação no âmbito do direito civil. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Só que aqui, essa obrigação, ela é regida pelo direito público. A obrigação tributária é uma relação jurídica que vincula o sujeito ativo ao sujeito passivo. O sujeito ativo, ele é o credor. Ele tem direito de exigir o cumprimento de prestações jurídicas caso o devedor não cumpra essas prestações. Prestações essas que podem ser de dar dinheiro, fazer ou não fazer. Então, agora que eu, né, descrevi aqui para vocês o conceito, eu vou me remeter aqui ao conceito, né, ao resumo, para que vocês, né, acompanhem o que diz o Luciano Amaro. Ele fala, olha, a obrigação tributária é a relação jurídica que estabelece um vínculo entre o devedor, que passa a ter o dever de adquirir uma prestação, e o credor, que é o titular do direito subjetivo de exigir o cumprimento daquela. Daquela o quê? Daquela prestação. Trata de uma obrigação de direito público, onde o credor é o Estado e o devedor é o contribuinte ou o responsável.
Faz diferença, professor? Faz diferença. Falar que o devedor é o contribuinte ou responsável faz diferença. Quando a gente for estudar responsabilidade tributária, a gente vai voltar exatamente nesse ponto. Há uma diferença entre contribuinte e o devedor, que nós chamamos de responsável. Tá bom? Devedor é o gênero, qual são espécies do contribuinte e o responsável. Perfeito? Nem sempre nós teremos alguém que vai ser responsável pelo pagamento do tributo, diferentemente do devedor, do contribuinte. Mas às vezes nós teremos o contribuinte e o responsável. A gente vai estudar isso com calma mais para frente. Bom? Joia. Meus caros, como eu já disse para vocês, essa relação jurídica, ela surge com o quê? O fato gerador, tá? Por quê? Porque é nele que se materializa a hipótese de incidência. E é a partir dali que nós podemos, então, concluir que alguém está vinculado a outrem e que este vínculo faz nascer para o devedor uma obrigação, um dever de cumprir determinada prestação em favor do credor. Beleza? Joia? Entenderam isso aqui? Podemos avançar? Tá rápido demais ou não? Como é que tá aí? Me dá um retorno. Tá claro? Joia. Beleza, Brenda? Mais alguém, gente? Todo mundo está entendendo? Posso avançar? Beleza. Então vamos avançar. Qual é a natureza da obrigação tributária? Ela tem natureza constitutiva, ou seja, ela opera efeitos para frente, nunca retroativos. Se ela é constitutiva, né, é a partir do momento em que ocorre o fato gerador que nasce a obrigação tributária. E os efeitos da obrigação tributária são do seu nascimento em diante. Então, ela constitui, né, ela constitui um dever de pagar tributo. Ela não declara esse dever. A natureza dela é constitutiva, não é declaratória. Por isso, os seus efeitos são ex nunc, ou seja, não são retroativos. É do fato gerador em diante que você terá a obrigação tributária. Beleza? Uma coisa que muita gente não entende. No ato do nascimento da obrigação tributária, ela já é exigível? A resposta é não. Porque existe uma diferença entre o dever originário e a exigibilidade. E quando é que ela passa a ser exigível? A gente vai ver isso, né? É com o lançamento que faz nascer o crédito tributário. Bom, então como é que é essa situação aí? Volta aqui. Com obrigação tributária, surge para o devedor um dever, certo? Um dever de adimplir as obrigações tributárias. Obrigação principal ou acessória. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O que significa uma e o que significa a outra. Mas esta obrigação ainda não é exigível, que ela passa a ser exigível no exato momento em que se dá o lançamento tributário. Existem diversas modalidades de lançamento, vocês vão estudar isso no tributário 2. Mas o fato é, eu preciso do lançamento para que eu tenha a exigência do quê? A exigência do tributo. Aliás, a gente estuda o lançamento nesse semestre, mas não nessa aula, tá? Vamos dar sequência aqui. Bom, então como é que funciona isso, professor? O lançamento, você já sabe, é um ato administrativo, né, por meio do qual nasce, né, o crédito tributário. Então, olha aqui, ó, a obrigação tributária ela tem natureza constitutiva. No momento em que ela nasce, tá, existe um dever de pagar o tributo, a gente vai falando da obrigação principal, mas o quê? Ele ainda não é exigível. Não é exigível o adimplemento da obrigação. O adimplemento da obrigação passa a ser exigível com o lançamento, esse ato administrativo que faz nascer o crédito tributário. Crédito tributário em favor de quem? Em favor do credor. E o débito, né, em favor do devedor. Quando a gente fala em crédito tributário, a gente está falando, então, de um valor que tem que ser adimplido em favor do credor da obrigação tributária, que é o fisco. Bom, joia? E a partir do momento em que ele é exigível, ele já tem execuibilidade? Deixa eu te explicar. Execuibilidade é uma característica que está relacionada com o quê? Com um título que é líquido, certo e exigível.
Eu já tenho com o crédito tributário esse título? A resposta é não. O título ele vai exatamente surgir com a inscrição daquela dívida em dívida ativa. A partir do momento em que eu inscrevo o crédito em dívida ativa, né, ele passa a constar lá da certidão de dívida ativa, é que eu vou ter o quê? Um título executivo que pode ser executado. Então, é a partir desse momento que a obrigação tributária passa a ser exequível. Tá? O que significa isso? Significa que, ao longo do tempo, eu vou aumentando uma eficácia, eu vou aumentando a eficácia da obrigação tributária. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Né? Percebam, olha só, da hipótese de incidência até o surgimento do crédito tributário que se dá com o lançamento, né, eu tenho uma força em relação à obrigação tributária. Quando eu tenho crédito tributário, que se consubstanciou a partir do lançamento, eu já posso proceder à cobrança administrativa do tributo. Você vai receber, eventualmente, na sua casa, né, uma boleto com o valor do IPTU. Você pode adimpli-lo voluntariamente ou não. Se você não pagar o IPTU, aí este crédito vai ser inscrito em dívida ativa. Com a inscrição em dívida ativa, nós teremos, então, o título de crédito que pode ser executado. Pode ser executado aonde? Em ação de execução fiscal. E isso nós chamamos de cobrança judicial do tributo. Não necessariamente o crédito vai ser lançado em dívida ativa. Ele só vai ser lançado em dívida ativa se você efetivamente não adimplir voluntariamente o tributo. Mas se você paga o tributo sem necessidade, né, de coerção, não há, então, que se falar em certidão de dívida ativa, não há que se falar em ação de execução fiscal. A ação de execução fiscal é a outra ponta, é a ação judicial por meio do qual o fisco cobra o tributo que não foi adimplido no tempo devido na esfera administrativa. A ação de execução fiscal, obviamente, é uma ação judicial. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Ou podemos avançar? Eu preciso que vocês me deem uma luz. Vocês estão entendendo? Joia. Beleza. Então, já sabem, uma coisa é o dever de pagar o tributo, outra coisa é a exigibilidade da obrigação tributária, que nasce a partir do momento em que nós temos o lançamento e o surgimento do crédito tributário. Como é que eu vou exigir de alguém o pagamento do tributo se ele não sabe nem quanto ele tem que pagar ainda? Isso vai se dar com o lançamento, é quando você efetivamente vai quantificar o tributo e definir quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo naquele caso concreto, né? Conforme a descrição expressa em lei. E a exigibilidade se dá a partir do momento em que o crédito tributário é lançado como dívida ativa pelo inadimplemento do devedor da obrigação tributária no tempo devido. Joia? Perfeito. Bom, quais são os elementos da obrigação tributária? Nós temos 4 elementos, meus caros. 4 elementos. Que elementos são esses? Primeiro elemento, sujeito ativo. Segundo elemento, sujeito passivo. Terceiro elemento, objeto, que é a prestação. E o quarto elemento, fato gerador, que é a causa imediata da obrigação tributária. Vamos estudar, então, cada um desses elementos, começando pelo sujeito ativo, pelo credor. E aí eu queria que vocês abrissem para mim o Código Tributário de vocês, no artigo 119. Deixa ele aberto. 119. Aqui, ó, o meu está aqui. Abro de vocês aí. Artigo 119. Diz assim o artigo 119 do CTN. Posso ler? Todo mundo já abriu? Posso? Ótimo. Já projetaram, então eu vou ler aqui. Ó. Diz assim o 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Agora eu vou ler o 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público
que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos dessa, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua legislação própria. Bom, deixa eu te explicar isso aqui. Não tem muito segredo. O sujeito ativo da obrigação tributária é o fisco. O fisco nada mais é do que a pessoa jurídica com competência para instituir o tributo, instituir a cobrança do tributo. A isso nós chamamos de quê? Sujeito ativo direto. Ente tributante, pessoa jurídica de direito público, tá? Que tem competência tributária. Competência essa que vocês já sabem, estudaram comigo na aula passada. Não é passível de delegação. A competência para instituir a cobrança do tributo não pode ser delegada. Isso, inclusive, está expressamente previsto no CTN, né? Nós já estudamos, artigo 7º, não precisa voltar a ele agora. O sujeito ativo direto é a pessoa jurídica de direito público, de natureza política, que tem a competência tributária, a competência para instituir o tributo, né? Ela que vai ter, então, a titularidade do crédito tributário. Ela é que vai figurar na obrigação tributária como sujeito passivo. Mas, eventualmente, veja, eventualmente, pode acontecer o quê? Por meio de lei, a delegação, não da competência, mas da capacidade tributária, a capacidade para arrecadar o tributo e fiscalizar, né, o cumprimento da obrigação tributária. Vocês sabem que, nesse caso, nós estamos falando da capacidade tributária, né? Alguns entes parafiscais, lembra, na aula passada, nós vimos a diferença entre parafiscalidade e extrafiscalidade. Parafiscalidade se dá quando há delegação da capacidade tributária para entes para que eles possam arrecadar o tributo, né? Eles não têm a competência tributária, mas eles podem arrecadar o tributo. E eles vão arrecadar o tributo, gastar esse tributo com atividades relacionadas à sua finalidade intrínseca. É o caso das autarquias profissionais. Elas são chamadas de parafiscos, tá? Ou entidades parafiscais. Eles, né, os entes parafiscais, são o sujeito ativo indireto, tá? Sujeito ativo indireto são os entes parafiscais, as pessoas que detêm capacidade tributária. Não têm competência, mas eventualmente a lei delegou a elas a capacidade tributária, a capacidade para arrecadar e para fiscalizar, perdão, e para arrecadar o tributo. Perfeito? E eles vão gastar exatamente os valores arrecadados no cumprimento das suas finalidades intrínsecas. Nós vimos isso na aula passada. Professor, me responde uma coisa, então. O sujeito ativo da obrigação tributária pode ser pessoa jurídica de direito privado? Nossa, aí dá aquela dúvida, né? Bom, sujeito ativo direto não pode jamais ser pessoa jurídica de direito privado. Sujeito ativo indireto, em regra, não será pessoa jurídica de direito privado. Mas cuidado, olha aqui, ó. Cuidado. Sujeito ativo indireto da relação tributária pode ser pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, desde que a pessoa jurídica de direito privado tenha atribuição legal para arrecadar ou fiscalizar o cumprimento da obrigação tributária. Perfeito? Então, o sujeito ativo direto jamais será pessoa jurídica de direito privado, mas o sujeito passivo indireto, eventualmente, pode ser pessoa jurídica de direito privado. O Geraldo Ataliba tem alguns exemplos, o Sabag também, tá? Eventualmente, só para te exemplificar aqui, algumas entidades do terceiro setor que recebem parcela de tributos, né, para cumprir as suas finalidades. Vocês sabem, terceiro setor, pessoas jurídicas de direito privado, eles estão recebendo tributo, às vezes eles podem até arrecadar, eles não têm competência tributária, eles têm capacidade nesse caso, eles são sujeitos ativos indiretos. Beleza? Mais uma vez aqui, ó, o conceito de parafiscalidade que nós vimos na aula passada. Se configura com a delegação da capacidade tributária de arrecadação e fiscalização do tributo para o ente que o cria, né? Quem delega é o ente que criou o
tributo, que é o detentor da capacidade tributária. Ele vai delegar essa competência, né, perdão, a capacidade para outra pessoa, que não tem competência, mas que então vai adquirir a capacidade tributária para cobrar ou fiscalizar o tributo. Beleza? Joia? Podemos avançar? Sujeito ativo da relação da obrigação tributária. Alguma dúvida? Quando a gente fala de fisco, então, geralmente a gente está falando o quê? Da pessoa jurídica de direito público que instituiu a cobrança do tributo. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de fisco. Fisco é o Estado. Mas nem sempre quem vai figurar, né, como aquele que cobra o tributo vai ser necessariamente essa pessoa jurídica de direito público. Certo? Pode ser outra pessoa jurídica de direito público, no caso das autarquias profissionais, ou até uma pessoa jurídica de direito privado. Aqui nós estamos falando só da capacidade tributária. Joia? Vamos avançar. E o sujeito passivo? Quem que é o coitado que paga o tributo? O devedor. Né? Como qualquer obrigação, a gente tem o credor e o devedor. O sujeito passivo, gente, é o devedor do tributo. Ele necessariamente tem que ser designado em lei. Isso está previsto no artigo 97, inciso 3, na parte final. 97, inciso 3, na parte final do CTN. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Somente a lei pode estabelecer, inciso 3, a definição do fato gerador da obrigação tributária, ressalvado o disposto no inciso 1, parágrafo 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo. Então, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal e do sujeito passivo dessa obrigação tributária só por meio de lei, tá? Só por meio de lei. O sujeito passivo, ele também pode ser direto ou indireto. O sujeito passivo direto, ele recebe o nome de contribuinte. O sujeito passivo indireto recebe o nome de responsável. Olha aqui. Isso está previsto no 121 até o 123. Nós estudaremos, né, mais adiante, quando a gente for falar da responsabilidade tributária, quem são, eventualmente, os responsáveis pelo adimplemento da obrigação tributária, diferentemente do contribuinte. Tá? Mas agora eu quero me restringir à leitura do 121. 121 do CTN. Pega seu CTN e acompanha a leitura comigo. Diz assim: o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade tributária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse: 1. Contribuinte, quando tem uma relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. 2. Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, então o responsável não é o contribuinte, certo? Sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. Então, se a lei atribui a outra pessoa que não contribuinte a obrigação de adimplir tributo, ele vai fazer o pagamento do tributo, certo? Por exemplo, os pais serão responsáveis pelo adimplemento da obrigação tributária dos filhos menores. Beleza? Por lei, eles têm essa obrigação. Tá? Eles não são contribuintes, eles são os responsáveis pelo adimplemento da obrigação tributária. O que eu coloquei aqui no resumo nada mais é do que a síntese do que eu acabei de falar. Sujeito direto, sujeito passivo direto, é chamado de contribuinte, ou seja, é aquele que possui uma relação pessoal direta com o fato gerador. É aquele que efetivamente pratica o fato gerador. É isso que nós chamamos de relação direta e pessoal com o fato gerador. É aquele que efetivamente pratica o fato gerador. Exemplo aqui, contribuinte do IPTU. É o proprietário do bem ou o possuidor com ânimos domini. Não é o mero possuidor. Não é o locatário. O locatário não é sujeito passivo da obrigação tributária. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá? Guarda isso aí. Guarda essa informação. A gente vai voltar a ela. E o sujeito passivo indireto? É o chamado responsável tributário. Uma terceira pessoa que é chamada a pagar o tributo sem ter relação pessoal direta com o fato gerador. Não foi ela que praticou o fato gerador, mas a lei atribui a ela a obrigação de pagar o tributo. Certo? Essa obrigação decorre de disposição de lei expressa. Exemplo, vai lá no 130 e no 131. 130 e 131, tá?
Depois, dá uma lidinha, você vai ver quem são ali os responsáveis identificados nesses 2 artigos. A gente ainda vai estudar isso, se a gente for falar de responsabilidade tributária. Detalhe, 2 decisões que eu queria que vocês conhecessem. A primeira é essa aqui, ó, de 2017, do STJ. E a segunda é essa súmula aqui, ó, também do STJ, que é a súmula 614. A primeira foi uma decisão proferida numa execução fiscal, cuja ementa, em resumo, falava o seguinte, né? O alienante do imóvel, aquele que vende o imóvel, continuava responsável pelos débitos tributários cujos fatos geradores ocorressem antes da alienação. Então, veja, eu vendi um imóvel. Eu vendi o imóvel para um comprador. O comprador, a partir daquele momento, é obrigado a respeitar, né, todas as normas e, consequentemente, fica obrigado a adimplir as obrigações na esfera tributária. Ele passa a ser o sujeito ativo, sujeito passivo da obrigação tributária. Pois bem, a partir do momento que há a transferência da propriedade. Joia. Mas imagine que eu comprei um bem e que, quando comprei o bem, não sabia, mas esse bem estava cheio, né, de IPTUs em aberto. Quem vai pagar este IPTU? Eu? Só eu? Né? Eu não posso, por exemplo, correr atrás do alienante? Posso. É exatamente o que diz essa decisão. O alienante possui legitimidade passiva para figurar em ação de execução fiscal de débitos constituídos em momento anterior à alienação voluntária do imóvel. Então, se eu vendi o imóvel hoje, mas antes disso, né, eu tinha obrigações tributárias não adimplidas, o fisco pode vir em cima de mim. Tá bom? Joia? Uma outra situação. Imagina o seguinte, eu sou proprietário de um bem, eu resolvo alugá-lo, por exemplo, para a Brenda. Vou alugar o meu imóvel para a Brenda e vou lá no contrato, né, de aluguel falar o seguinte, olha, a Brenda passa a ser obrigada a pagar as obrigações tributárias, né, pagar o IPTU. Isso é muito comum. Eu transfiro para o locatário o dever de pagar o IPTU. Aí a Brenda não paga. Aí o fisco vem em cima de mim, fala, ó, Bernardo, você é o dono do imóvel, né? Você não pagou IPTU. Eu falo, opa, peraí, calma, eu tenho um contrato aqui, ó, escrito, né, com registro, tudo tem testemunha, é totalmente regular aqui o contrato de locação. Eu não tenho obrigação nenhuma de pagar esse tributo. Quem tem é a Brenda. Aí o fisco vai virar para mim e falar assim, deixa eu te falar uma coisa. Não me importa as suas relações no âmbito privado. Não me importa os contratos que você firmou. Eu não estou nem aí para isso. Você não pode me opor isso. Eu vou cobrar de você. Se você depois quiser cobrar da Brenda, aí já é outra história. Eu até posso fazê-lo. Mas não me venha com nenhum tipo de contrato de natureza privada tentando se esquivar da obrigação tributária. É exatamente isso que diz a súmula 614. Locatário não é sujeito passivo de obrigação tributária. Não é. E não pode sequer, depois, se eventualmente adimplir a obrigação, pedir o regresso, né, daquilo que pagou indevidamente, a repetição daquilo que pagou indevidamente. Por quê? Porque, vejam, porque não podem ser opostas ao fisco as convenções particulares. Elas não têm força suficiente para mudar legalmente quem é o sujeito passivo da obrigação tributária. Isso está previsto no artigo 123. Na prática, é o locatário que paga? Pode até ser, se isso estiver previsto em lei. Perdão, se estiver previsto no contrato. Que a lei de locações autoriza que o locador transfira ao locatário esta obrigação. Agora, se ele não pagar, o fisco vai vir em cima de quem? Do proprietário. O fisco é indiferente. Quem tem ali a obrigação no âmbito civil. Porque o que eu posso fazer depois é, eu paguei o tributo, eu vou atrás do locatário e cobro ele. Entendeu? Mas o fisco não vai cobrar o locatário, não. Na prática, pode ser isso que acontece se você tiver ali isso avançado no contrato de locação. Beleza? Entendeu? Entendeu, Vitor? Sim ou não? Joia. Diz assim a súmula... Não lê a 614, não. Olha aqui. Diz assim o 123.
Salvo disposição de lei em contrário, se a lei autorizar, é outra história. Está dizendo assim, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, fisco, tá? Para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Pouco importa, né, para o fisco, qualquer tipo de convenção particular, certo? Na mesma linha de raciocínio, se o proprietário do imóvel é quem vai ser cobrado, ele é que tem legitimidade para pedir, eventualmente, a repetição daquilo que foi pago indevidamente. Imagina o seguinte, o município começou a cobrar tributo com um valor que estava sendo atualizado, né, acima da, da mera recomposição da renda, né, acima da atualização monetária, e não estava sendo atualizado por lei, mas por mero decreto. A cobrança desse caso, ela é indevida, porque o valor ele não pode ser aumentado por meio de decreto apenas. Então, se imagina que, no caso do nosso exemplo, a Brenda pagou. Aí depois ela descobre que ela pagou a mais. Aí ela entra com uma ação. Deixa eu te falar, ela vai perder, porque ela não tem, né, a legitimidade ativa para ajuizar essa ação. Só quem tem a legitimidade ativa para pedir repetição do indébito é o devedor da obrigação tributária. Como ela é locatária, ela não é devedora. Só eu que posso fazer. E é isso que diz a súmula 614, que o Vitor projetou aí para vocês. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir relação jurídico-tributária de IPTU e taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Matéria de súmula que eu coloquei aqui para vocês. Até aqui alguma dúvida, gente? Sim, não? Podemos avançar? Vai dar para acabar tudo, né? Eu acho que eu vou chegar pelo menos até o objeto aqui, mas não vai dar para avançar no fato gerador. Tem muita informação ainda. Todo mundo entendeu? Sim, Karina, Bárbara, Sandra, Janaína. Todo mundo está aí? Jonatas? Joia. Vamos seguir aqui, ó, para a gente fechar a aula de hoje. Objeto da obrigação tributária. O objeto da obrigação é a prestação. O objeto da obrigação é a prestação. A prestação pode ser de dar, fazer ou não fazer. A professora Karine já ensinou isso para vocês. Né? Karine certamente já ensinou isso para vocês. A obrigação pode ser de dar, fazer ou não fazer. Né? A obrigação é de dar, fazer ou não fazer, que ela é definida conforme a natureza da prestação, aquilo que o devedor tem que fazer. Né? Aquilo que o devedor tem que efetivamente, como o devedor tem que agir para adquirir a obrigação. Né? E o objeto da obrigação tributária também é a prestação. E essa prestação pode ser de dar, fazer ou não fazer. Certo? Bom, diz assim o artigo 113 do CTN. Vai lá, lê comigo. Artigo 113 do CTN. Diz assim: a obrigação tributária é principal ou acessória? Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e extingue-se justamente com o crédito dela decorrente. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Cai daqui a pouquinho. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade tributária. Professor, não entendi nada. Você começou a falar de objeto da obrigação tributária, falou que era a prestação. Quando você leu o CTN, artigo 113, você começou a falar de obrigação principal e obrigação acessória. Meus caros, exatamente. Deixa eu explicar isso para vocês com calma aqui. Ó. Olha aqui no resumo aqui que eu estou projetando. O objeto da prestação, perdão, o objeto da obrigação é a prestação, tá? Ele é a prestação pecuniária ou não pecuniária que tem que ser adimplida pelo devedor.
objeto da obrigação tributária é a prestação pecuniária ou não pecuniária e tem que ser adimplido pelo devedor. Perfeito? Joia. Então vamos avançar. Essa, né, obrigação recai sobre o sujeito passivo, conta da ocorrência do fato gerador. É porque nasce, né, é por conta do fato gerador que nasce a obrigação tributária. Beleza. Então vamos lá. O objeto da obrigação tributária é a prestação pecuniária ou não pecuniária, que tem que ser adimplida pelo devedor em decorrência do surgimento, né, em decorrência da manifestação concreta do fato gerador. Joia. Joia. Então, entendam. Se a prestação ela é pecuniária ou não, aí a gente já começa a entender, né, o porquê de eu falar de obrigação principal e obrigação acessória na leitura do artigo 130. Que a obrigação será principal quando? Quando a prestação for pecuniária. Ou seja, quando for uma obrigação de dar dinheiro. Ela surge com a ocorrência do fato gerador, assim como a obrigação acessória, né? Só que ela tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. E ela se extingue juntamente com o crédito. No momento em que você adimplira o crédito tributário, ela se extingue. A obrigação principal se extingue no exato momento do adimplemento do crédito tributário. A obrigação principal tem por prestação, tem por objeto uma obrigação de natureza pecuniária, certo? Joia? E a obrigação acessória? Bom, ela tem por prestação, né? Ela tem por prestação o quê? Uma obrigação de fazer ou de não fazer. Então, a natureza dessa obrigação é não pecuniária, né? Aqui a gente está definindo a obrigação de acordo com a natureza da prestação. Eu estou falando assim, na obrigação acessória, a obrigação é de fazer ou de não fazer. Ela não é de dar dinheiro. Ela é uma prestação não pecuniária. Isso é o que define uma obrigação acessória. Obrigação acessória, gente, decorre de legislação tributária e tem por objeto prestações positivas, fazer, ou negativas, não fazer, previstas em lei, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. É o que está previsto no artigo 113, parágrafo 2º. Como assim, professor? Emitir notas fiscais, entregar declaração, escriturar livros, não realizar determinadas atividades. Isso é obrigação acessória. Cuidado! Algumas observações para eu encerrar a aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho do trabalho, tá? E eu queria que vocês atentassem para o que eu vou falar daqui a pouquinho. Atenção, olha só. No exato momento em que você descumpre uma obrigação acessória, esse descumprimento faz incidir sobre você uma multa. Então, nasce uma obrigação principal. Por quê? Pagamento da multa é um dever do devedor, né? Ele é um dever que decorre de uma obrigação principal. A obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo ou pagar a multa. É uma obrigação pecuniária. Tá bom? Então, o descumprimento de uma obrigação acessória faz nascer o quê? Faz nascer uma obrigação principal, de adimplemento da multa tributária. Segunda informação, cuidado. As pessoas podem imaginar o seguinte, eu sou imune, sequer existe hipótese de incidência. Jamais vou pagar o tributo. Então, eu não tenho nada a ver com obrigação acessória. Totalmente errado. O fato de você não ser sujeito ativo de obrigação principal não te exime de cumprir a obrigação acessória. Isso é exemplificado, né, no caso das entidades beneficentes. Elas são imunes em relação a determinados impostos, nós já vimos isso. O que não significa dizer que elas não tenham que manter a escrituração contábil em dia. Né? São deveres instrumentais, inclusive para que elas confirmem que elas são entidades beneficentes, que, portanto, elas podem, sim, opor contra o fisco a imunidade, né? A hipótese de não incidência tributária. Beleza? Então, o fato de ser imune ou o fato de ser isento não faz com que o sujeito não tenha que adimplir obrigações acessórias. Faz com que ele não tenha que adimplir obrigações principais. Beleza? Obrigações acessórias, ele continua sendo obrigado a cumprir. Certo? E a última observação importante. Uma obrigação que está relacionada com a fonte
ou as fontes do direito tributário. Vocês viram aí, né, que o artigo 113, parágrafo 2º, falou em legislação tributária. E vocês já me viram várias vezes falando em lei tributária. Legislação tributária e lei tributária é a mesma coisa? Resposta: não. Legislação tributária é gênero, lei tributária é espécie. As duas são fontes do direito tributário, mas legislação tributária é uma expressão mais ampla, porque ela corresponde ao conjunto de normas descritas no artigo 96 do CTN. Vai lá para mim, artigo 96 do CTN. Diz assim: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributo e relações jurídicas a elas pertinentes. Ou seja, legislação tributária, gente, engloba tanto fontes formais primárias, né, as leis, os tratados, decretos, quanto as fontes formais secundárias, são as normas complementares, que é uma definição de direito tributário. Tá bom? Então, a expressão legislação tributária é mais ampla que lei tributária. E a lei tributária é a lei em sentido estrito, né? A norma geral abstrata, que tem a prerrogativa, né, de fixar algumas questões, né, que não podem ser fixadas por outro tipo de norma. Ou seja, existem alguns elementos da obrigação tributária que só podem ser definidos por lei. Isso está previsto no artigo 97. Quais são eles? O fato gerador da obrigação principal, a base de cálculo sobre a qual incidirá o tributo, tá? A alíquota e o sujeito passivo e a multa. Beleza? Joia? A alíquota máxima e mínima, professor, eu já vi que pode ser por ato normativo do chefe. Calma. Eventualmente, pode ser que as alíquotas máximas e mínimas possam ser fixadas por outra norma que não a lei. Mas a definição da alíquota que vai incidir no tributo, essa tem que ser por meio de lei. Tá? Na próxima aula, a gente volta e continua aqui, ó, o fato gerador. Tá certo? Então, com isso, eu encerro a aula de hoje. Mas antes de interromper a gravação, eu queria te falar um pouquinho sobre o trabalho. Vou aproveitar e vou tecer informações sobre a palestra de amanhã, rapidamente, tá? Primeiro, amanhã a gente não vai ter aula. Eu vou deixar o período da aula do segundo horário para que vocês se organizem em torno, né, daquilo que eu defini como temas dos trabalhos. Todas as indicações que eu precisava passar sobre o trabalho, eu passei para a Karina e eu pedi ela para passar para vocês. Mas eu vou postar essas informações hoje ou amanhã, mais tardar, no Moodle. Tá? Eu vou colocar lá trabalho e vou colocar as instruções do trabalho para aqueles que não tiverem acesso às informações ou que não tiveram ainda acesso às informações do grupo de vocês. Tá? Eu defini temas e expliquei, né, na mensagem que eu passei para a Karina, exatamente isso aqui que eu vou ler para vocês. Ah, sim, ó. Coloquei lá os grupos, quem vai fazer o quê, inclusive no direito funcional, e coloquei lá. Em que consiste o trabalho? Primeiro, explicar o conceito e os aspectos gerais de cada um dos temas definidos. Essa é a introdução. 2. Analisar uma decisão do STF sobre o tema, a ser pesquisado pelo grupo ou que eventualmente foi sorteio os temas? Eu defini da minha cabeça, tá bom? Fui definindo. O 2 é analisar uma decisão do STF sobre o tema, que pode ser pesquisada ou que pode estar no material que eu já mandei para vocês. Vocês que definem, não vou aqui bater martelo em relação a qual tipo de decisão vocês têm que ter, não. Tá? Que tipo de análise é essa? Eu queria que vocês fizessem um resumo do tema e resumissem para mim a razão de decidir, o que levou o Supremo a decidir daquela forma. E fechassem com uma análise crítica, né? Por exemplo, concordando ou não com aquela decisão. É isso que eu quero no trabalho. O trabalho tem que ser entregue, para mim, até o dia 25 do 5. Ele vai ser entregue
do meu e-mail, tá? Que eu vou colocar aqui agora para vocês, tá? Eu só vou receber até 25/5. Deste e-mail aí, ó, bernardoafduarte@hotmail.com. Não se esqueçam, o trabalho vale 30 pontos, não deixem de apresentar. Por isso, como eu sei que vocês têm a dificuldade, não estão se encontrando, e amanhã eu vou dar uma palestra, né, para todo o curso sobre crise política e crise institucional, eu vou deixar a aula de amanhã para que vocês possam, né, se reunir e eventualmente debater aí as questões referentes à repartição de tarefas e atinentes ao trabalho. Tá ok? Queria mesmo que todos vocês estivessem presentes amanhã no debate lá no Instagram. Eu preparei uma palestra, na verdade, essa palestra ela envolve temas sobre os quais eu já escrevi, né? A crise política e a crise institucional. Escrevi sobre ela num livro que eu publiquei, num artigo que eu publiquei, melhor dizendo, em 2019, né? A Constituição em Jogo, e também escrevi sobre isso agora num livro que eu acabei de escrever com o Luiz Owen sobre defensoria pública e num capítulo específico sobre a Covid, eu me aprofundei bastante sobre crise institucional, vou falar sobre isso, certamente vou tratar de alguns temas extremamente sensíveis na atualidade, né, sobretudo porque a gente está diante de um cenário onde as pessoas estão lidando com política como torcedores. Eu vou tentar resgatar alguns elementos para mostrar para vocês aonde eu identifico a origem dessas duas crises, vou tentar diferenciá-las, vou tentar trabalhar um pouco a teoria dos sistemas para explicar para vocês o que eu trabalho com esse conceito de crise e certamente vou deixar um tempo para vocês fazerem perguntas, tá? Não quero me esquivar das perguntas que eventualmente surjam. Vai valer certificado, sei que vocês estão no 8º período, inscrevam-se lá, não deixem de estar presentes. Vai ser das 8 horas até as 9, tá bom? Espero vocês lá, pessoal. Um abraço.